Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao tratamento do Lar Espírita Luz e Amor. Eu sou a Márcia Ramos e hoje estou responsável pela palestra da noite. Convido a todos para a nossa prece inicial, que possamos nesse instante fechar os nossos olhos e sentir a doce presença do nosso Mestre Jesus, abraçando a cada um de nós, trazendo o seu amor, a sua alegria, restaurando em nossos corações tudo aquilo que nós necessitamos. Vamos agradecer a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos juntos. E vamos assim, nesta sintonia com os espíritos amigos responsáveis pelo tratamento desta noite, rogar assistência para que tenhamos no aprendizado tudo aquilo que necessitamos, tudo aquilo que o nosso coração precisa para aprender, para se fortalecer, para se restaurar. Abençoado seja a oportunidade da vida, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. E que bom que podemos estar juntos, na verdade, já estava com saudade de vocês. Hoje nós vamos falar sobre o tema da lição 7, a semente, do livro Pão Nosso. Essa lição tem o seu início com a citação de Paulo, a primeira carta aos Coríntios. E Paulo disse assim: "E quando semeias, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente." Está escrito no capítulo 15, versículo 37. Depois, se vocês puderem dar uma lidinha, é uma lição que tem bastante ensinamento. E Emmanuel faz uma reflexão e extrai, dessa frase uma mensagem muito fortalecedora e muito, assim, que me trouxe bastante alento, porque muitas vezes a gente acredita que o trabalho, seja qual for, ele acontece no passe de mágica. E aqui ele está falando especificamente sobre a nossa mudança. É uma lição que pede para que a gente se inspire na natureza, porque a natureza tem ensinamentos valorosos. E aí ele pede para a gente observar. Por que Paulo fala da semente? E fala que quando a semente é lançada, ela não é lançada com o corpo inteiro. Ou seja, a gente não veio pronto. Nós estamos aqui, fomos lançados através de uma sementinha, aí fazendo uma comparação, todos nós nascemos do fruto do encontro, lá do espermatozoide, do óvulo, e fomos lançados no útero da nossa mãe, prontinhos, pequenininhos, numa sementinha, para que desenvolvêssemos e até chegasse o ponto do nosso nascimento, e depois um longo trabalho, daqueles que cuidaram de nós para que a gente chegasse no ponto que nós estamos hoje. Então, olha só como a natureza é sábia. E nós deixamos de observar. Por quê? Porque somos ansiosos, porque somos pessoas que muitas vezes agimos com falta de sensatez, agimos no ímpeto de querer as coisas prontas, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. E as coisas não funcionam desta maneira. Nós temos que aquietar os nossos corações e observarmos o momento de aprendizado. Observarmos que cada situação, cada momento da nossa vida é uma oportunidade de crescimento. Por isso que ele fala da semente. Que a gente observe que uma grande obra acontece do primeiro passo. Se nós não observarmos essa pequena lei, que é da natureza, a gente tende a cair, a gente tende a se decepcionar, porque a gente acredita que para fazer uma grande obra só precisa ter, só iniciar. E como a gente vai iniciar? Ela não vai aparecer num passe de mágica, que eu quero dizer. Nós precisamos entender que tudo precisa do primeiro passo. E aí vamos fazer essa analogia, observando aí a melhor obra de Deus. Todos nós somos obras divinas, nós somos criaturas, criadas com o objetivo de evoluir. Mas vai ser tudo de uma vez? Vai ser tudo numa encarnação só, Márcia? Não. Nós vamos precisar,
né? Como nós temos precisado do passo a passo, do dia a dia. E muitas vezes, da mesma forma que a semente precisa da nutrição, né, da aguinha, da terra adubada, nós vamos precisar fazer isso para que o nosso aprendizado também brote. Nós vamos ter que adubar, nós vamos ter que ter paciência, nós vamos ter que irrigar esse aprendizado para que a gente realmente faça essa grande obra, faça essa modificação dentro de nós. E a gente não pode desanimar. Já pensou se todo produtor colocasse lá a semente na terra e desanimasse? Ou se descuidasse, né, do trabalho que ele tinha, do processo tão importante para que essa sementinha frutificasse? Se a nossa mãe nos abandonasse a partir do momento que nós nascêssemos, o que teria sido de nós? Não é verdade? Então, nós precisamos compreender que todo esse processo de crescimento, ele exige esforço, ele exige paciência, ele exige que cada um observe o seu modo de ser, né, e aquilo que precisa ser modificado dentro de si. Então, é uma lição que traz para a gente essa necessidade de observarmos. A natureza não dá salto, nós também não. Olha só a grande sacada. A natureza não dá salto, nós também não vamos dar. Nós precisamos do passo a passo. E qual é esse passo a passo, Márcia? Talvez assistir a palestra, talvez fazer uma leitura, buscar um entendimento maior sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos do Cristo. É o primeiro passo para eu reconhecer que eu preciso mudar, que eu tenho imperfeições, né? E dentro desse processo, que é um processo longo, mas muito meritório, quando a gente consegue, em cada momento, em cada fase, reconhecer aquilo que nós precisamos modificar. Não é fácil. Como nada é fácil, né? Nós não temos facilidade, não foi fácil para Jesus estar encarnado entre homens tão endurecidos e morrer na cruz por eles pedindo perdão. Não foi fácil para nenhum dos seus missionários. Não vai ser fácil para nós que ainda temos tantas coisas a serem feitas, tantas libertações, né, daquilo que a gente outrora fez de forma equivocada. Então, só que o passado foi. O que a gente precisa focar agora? No presente, porque o futuro a gente não sabe quando virá. Então, nós temos o presente, as 24 horas do dia para modificarmos e lançarmos essa sementinha, né, para que ela possa ser frutificada e cultivar. Como é que eu cultivo? Como é que eu melhoro o meu entendimento sobre o Cristo? Estudando o Cristo, né? Como é que eu melhoro o meu sentimento de perdão? Perdoando. Como é que eu melhoro a empatia? Sendo empática com a dor do outro, né? Como é que eu melhoro o meu entendimento com relação à caridade? Fazendo a caridade. Então é uma lição que fala, olha, tem que ter o primeiro passo. Toda e qualquer grande obra necessitou da primeira pedra, da primeira oportunidade, da primeira desejo de modificar, né, de fazer aquilo. Então é uma lição que coloca para a gente quanto nós precisamos aprender a observarmos e a valorizarmos as nossas pequenas ações. E lembrando também que a gente quer tudo pronto e principalmente a gente quer que o outro seja, né, tudo aquilo que a gente idealizou. Mas que a mudança do outro só pertence ao outro. A única pessoa que eu consigo modificar sou eu mesma. Então, se só eu mesma posso modificar, só eu posso modificar a Márcia, que sou eu hoje, encarnada, como é que eu quero transformar tudo aquilo que eu estou aprendendo, ou tudo aquilo que eu idealizo no outro, de forma mágica? Não vai acontecer, não vai rolar.
Na realidade, nós temos que observar o que é possível modificar, o que eu já consigo modificar em mim mesma. Porque eu modificando em mim, o outro, né, verá ali numa possibilidade de modificar-se também. Porque nós somos espelhos uns dos outros, né? Então, tudo aquilo que eu olho no outro e não gosto é justamente aquilo que eu preciso corrigir em mim. De uma vez? Não, dando o primeiro passo. É isso que Emmanuel fala. Que a semente minúscula que dá trigo ao pão, ela começa a ser germinada lá, né, bem devagarinho. E que isso precisou de paciência, de trabalho, de esforço daqueles que estão ali cultivando. Então, que a minha melhora, ela vai acontecer a partir do momento que eu observar que necessito dessa melhora e que eu dê o primeiro passo em busca desta melhora. Saber começar sempre constitui um serviço importante, diz Emmanuel. Saber começar. Ai, Márcia, mas por onde eu começo? Eu começo principalmente observando o que a Márcia tem de melhor. Primeiro ponto, né? Porque quando eu observo as minhas qualidades, eu consigo também entender que eu sou possível de melhora e que eu também sou uma criatura divina, porque fui criada pelo Pai, que é divino, e ele nos fez a sua imagem e semelhança justamente para dizer que é possível. Só que nós não vamos chegar ao nível de Jesus se nós não nos esforçarmos. Se nós não entendermos que é necessário a mudança. Então, é uma lição que coloca para a gente que o esforço é indispensável e que nós não podemos perder as oportunidades. Quais são elas, gente? As dificuldades que a gente vive todo dia. São oportunidades de crescimento. É o esforço, né, de cada um de nós quando a gente tem que lidar com as pessoas da nossa família, no nosso trabalho, quando nós temos limitações e que a gente tem que romper, né, para que a gente possa crescer. E aí já diz o ditado, né, crescer dói. Então, a sementinha, quando ela arrebenta, para que ela continue frutificando, ela também passa por esse processo de transformação. E todos nós passamos pelo processo de transformação toda vez que a gente supera uma dor, uma dificuldade, toda vez que a gente enfrenta um problema de frente, né, com ele, se sentindo fortalecido na fé e no conforto, na esperança que Jesus nos dá, porque ele venceu, ele passou por tudo o que passou para nos ensinar o amor. E nós, muitas vezes, o que é pedido para nós é infinitamente menor, muitas vezes não, né? É infinitamente menor do que foi colocado para Jesus. Nós precisamos conviver com as pessoas que estão conosco, nós precisamos aprender a perdoar, nós precisamos amar. E aí, como eu disse no início da nossa conversa, todo esse processo é preciso do primeiro passo. É primeiro reconhecer a nossa incapacidade, né? E a nossa imperfeição, e ali ver a oportunidade de estudo, ver a oportunidade de melhorar aquilo que outrora a gente não conseguiu realizar. Então é uma lição que fala que todas as possibilidades elas se iniciam a partir do momento que eu desejo essa mudança e que dou o primeiro passo, né? Ouvindo uma palestra, um gesto, um sorriso, uma palavra, uma frase. Olha que interessante, não nos é pedido para que a gente faça coisas mirabolantes, como não é pedido para a natureza que extrapole, né, o seu tempo, que apareça como um ponto de mágica, né? É pedido que a gente espere o tempo certo de frutificar. E é necessário ter essa paciência para esperar
e para entender que todos nós temos um tempo. Então, aqueles que já conseguem entender a mensagem desta noite, de pronto. E há outros que a semente foi lançada, foram lançadas, e no momento certo vai germinar. Então, nem todos vão conseguir ter a compreensão, né, de uma hora para outra, mas a semente precisa ser lançada. E como ela foi lançada? Pelo esforço, o primeiro passo, né? Eu de estudar, vocês de ouvir. E a partir de agora, nós de praticarmos, né? Porque não é só falar, não é só ouvir. A gente vai precisar praticar. Praticar a paciência, praticar a tolerância conosco mesmo e entendermos que tudo é um processo e que aqueles que ainda agem de forma contrária ao nosso entendimento também terão a oportunidade de frutificarem no momento certo. Que se nós conseguirmos nos preocuparmos, né, se nós conseguirmos dar atenção para essa necessidade íntima de cada um, né, de superar a si mesmo, porque é esse o processo de renovação, é de superação de si, né, de lembrarmos que todos nós temos limitações, dificuldades, mas que também é dado para nós oportunidades de crescermos, de aprendermos e de verificarmos o quanto é importante o amor do nosso Pai por nós, o quanto é maravilhosa a sua misericórdia, né? Porque Ele dá oportunidade para pessoas que têm o passado que nós temos, que aqui a gente nem precisa ficar tentando adivinhar. Nós não somos santos, né? E não tem ninguém que esteja encarnado neste planeta que não tenha um passado a expiar. Já diz o nome, né? Estamos num planeta de prova e expiação, onde as dores são intensas porque somos espíritos que precisamos deste momento para a nossa redenção. Precisamos passar pelo que estamos passando para a nossa melhora. Mas tudo isso partiu do nosso desejo de melhora, quando sinalizamos para o Cristo que nós queríamos esta oportunidade aqui, queríamos estar juntos neste planeta, melhorando. E que fosse lançada a sementinha, porque um dia ela foi, e agora, sabe Deus, né, quanto tempo essa semente está lá dentro de nós, e agora que ela começou a germinar, na nossa preocupação, na nossa busca de sermos melhores, né, é onde esse processo começou. Olha só quanto tempo. Eu nem vou falar da Márcia, porque senão vocês vão descobrir a minha idade. Brincando, mas assim, é verdade, esse tempo começou muito antes, né, do nosso nascimento do corpo físico, quero dizer, começou muito antes. E nós, como espíritos imortais, temos uma grande jornada pela frente, mas foi necessário o primeiro passo. Então, que este primeiro passo seja valorizado e que nós tenhamos dentro de nós a condição cada vez mais de lutarmos para que essa semente de amor, de luz, frutifique dentro de nós, dentro daqueles que estão ao nosso lado, né, para que nós tenhamos, sim, uma chegada do outro lado muito melhor do que quando aqui nós chegamos. Essa é a grande oportunidade, né, que tenhamos nesta noite a oportunidade de refletirmos sobre o nosso bem-estar, sobre o bem-estar da nossa família e lembrarmos sempre que tudo começa com o primeiro passo, com a primeira sementinha lançada. Vamos assim fechar os nossos olhos e agradecer a Deus a oportunidade desta noite. Que esta palestra traga para os nossos corações tudo aquilo que nós necessitamos. Gratidão pelo amparo, gratidão pela oportunidade e que o amor do nosso Mestre Jesus possa permanecer conosco, com os nossos familiares. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, pessoal. Que tenhamos uma boa noite.